gente vai conversar, a gente vai chamar para esse nosso bate-papo aqui o deputado Lindbergh Faria, então, vice-líder do PT na Câmara dos Deputados e que com certeza estará nessa CPMI que é tão importante. Deputado, seja muito bem-vindo ao ICL. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, viu? Prazer é todo nosso. Deixa eu aproveitar e avisar aqui no nosso chat, então, se você quiser fazer uma pergunta ou mandar um comentário para o deputado, aproveite que ele está conosco hoje, corre lá no chat, manda já sua mensagem, que a nossa redação aqui vai fazer uma curadoria, a gente vai trazer essas mensagens e a gente passa aqui para o deputado. Deputado, a gente quer saber de imediato como é que o senhor está se preparando para essa CPMI e quais serão as estratégias do governo. Não sei se o senhor pode adiantar aqui para a gente de imediato, é claro, mas a gente está numa expectativa muito grande porque a gente sabe que vai ser uma guerra e uma guerra suja, principalmente pelo que a gente acabou de ver o que foi feito agora com o ministro Silvio Almeida. Olha, eu acho que essa base bolsonarista acabou dando um tiro no pé. Porque uma coisa é inventar aquelas narrativas de que tinha infiltrados, que o governo deixou o pessoal invadir. Imagina, aquilo foi uma tentativa de golpe de Estado e de golpe contra o governo do presidente Lula. E eu acho que eles deram um tiro no pé por uma questão muito óbvia, porque existe a verdade. Foram eles, nós temos os nomes. E agora, eu acho que o centro nosso é ir atrás dos financiadores, quais foram os empresários que ajudaram a construção daquele 8 de janeiro. Nós vamos atrás de parlamentares. Esse parlamentar, esse deputado André Fernandes, por exemplo, ele não pode participar dessa CPI. Esse aí, no dia 6 de janeiro, ele estava convocando as pessoas para o dia 8. No dia 8 de janeiro, ele fez uma postagem com o armário do ministro Alexandre de Moraes quebrado e fez uma postagem em tom de deboche. Ele está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Imagina se ele vai ter acesso, por exemplo, a esse material, ao inquérito do STF, se ele é investigado, se ele é interessado no caso. Tem uma outra linha de investigação que é a autoria intelectual. Aqui para nós, eu acho que o ex-presidente Jair Bolsonaro é o grande autor intelectual desse 8 de janeiro. Na verdade, ele falou em golpe durante todo o seu mandato. E antes do mandato também, sempre foi uma obsessão nele. Né? Agora você veja, ele não reconheceu o resultado das eleições em nenhum momento ali. O Lula ganha a eleição naquele domingo, na segunda-feira eles invadem 800 estradas e rodovias no país. Então nós vamos atrás também dos atos preparatórios que acabou culminando naquele 8 de janeiro. Eu digo a vocês que talvez o primeiro convocado, a gente ainda vai discutir, organizar estratégia a partir da indicação dos membros da base governista. Mas eu acho que o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, tem que ser um dos primeiros convocados por essa CPI. O ex-general Heleno, que esteve à frente do GSI, também, eu acho que ele tem que ser convocado. Braga Neto, vocês lembram do papel de Braga Neto, aquele encontro com apoiadores do Bolsonaro, falando, olha, eu ainda tenho esperança. E a gente sabe por trás que o Braga Neto foi um dos... Ele trabalhou o tempo inteiro pelo golpe. Trabalhou, inclusive, dentro das Forças Armadas. Então, acho que é uma peça central também, o general Braga Neto. Elô. Vamos juntos. Elô. Deputado, eu queria trazer duas coisas. Primeiro, saber se a gente já pode contar como certa com a sua presença na CPMI. Segundo, já que o senhor falou dos militares, existem muitas conversas aqui em Brasília a respeito de um cuidado para não ir muito longe na maneira de tratar os militares nessa CPMI, que o governo vai precisar de ter um pouco de cuidado. E terceiro é se o senhor vê a possibilidade de muitos mandatos serem perdidos ao final dessa CPMI. Olha, tem 3 deputados que já respondem a processo no Supremo Tribunal Federal. É claro que com investigação como essa, a gente vai mapear um a um desses deputados bolsonaristas. Se tiver alguém mais que ajudou, por exemplo, na contratação de ônibus, a organizar as caravanas,
eu acho que essa turma vai ficar numa situação muito difícil. Eu acho que esses 3 deputados aí, a tendência, ao final, é o relatório pedir a cassação desses mandatos, né? Em relação aos militares, a gente vai ter cuidado. Agora, não dá para passar a mão na cabeça de ninguém. Você sabe que tem um filme, Argentina 1985, um filme muito importante que fala sobre o período de redemocratização na Argentina. E nesse filme tem uma questão importante, que foi justamente quando o Supremo Tribunal Federal decidiu que podia julgar os militares que tinham cometido crimes pela justiça comum, não pela justiça militar. Já houve uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que eu considero importantíssima, uma decisão dele dizendo que o Supremo Tribunal Federal vai julgar militares envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Eu acho essa uma decisão histórica. Ao contrário da Argentina, a gente não fez aqui a transição, uma justiça de transição. Então, acho que esse dado é muito importante, mas não tem jeito. Não tem como a gente, numa CPI dessa, investigar a colaboração de agentes do GSI no que houve no dia 8 de janeiro. Mesmo em relação aos acampamentos, que, como disse o ministro da Justiça, Flávio Dino, eram incubadoras desse golpismo ali. E teve claramente uma concordância do comando do Exército em relação àqueles acampamentos. Eu lembro que naquela noite de dia 8 de janeiro, o então interventor, Ricardo Capelli, que quando houve a intervenção ele assumiu a Secretaria de Segurança Pública, foi para o acampamento para tentar prender os golpistas. E houve uma reação ali de setores das Forças Armadas, querendo impedir a prisão daqueles golpistas depois de tudo que fizeram no dia 8 de janeiro. Olha, então não tem jeito, nós vamos ter que convocar militares, é claro que a gente vai fazer tudo com muita responsabilidade, mas o militar que tiver participado por omissão ou colaboração, a gente vai chamar para depor na CPI. Deputado Lindbergh, um bom dia. Eu quero te perguntar sobre a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro nessa CPMI. Eu já vi outras entrevistas do senhor, onde o senhor disse que ele deve ser chamado para o final da CPMI, né, depois que outros depoimentos já tenham sido dados. E tem uma coisa que o Bolsonaro está acostumado a fazer, é mentir. Ele faz isso nas redes sociais, fez isso enquanto era presidente, só que agora ele não tem mais imunidade, né? Depois de 30 anos, o Bolsonaro perdeu todas as suas imunidades, e na CPI mentir é crime, né? A gente viu, inclusive, na CPI da Covid no ano passado, um empresário saindo preso, né? Tendo voz de prisão dada durante a CPI. Primeiro eu queria saber o que o senhor espera desse depoimento do Bolsonaro, que deve acontecer para o final da CPMI, e também se é uma possibilidade real, o Bolsonaro, que está acostumado a mentir, sair preso de dentro da CPMI. Ô querido, tudo bem? Não sabia que você estava aí no ICL não, viu? Um prazer falar contigo. Um beijo, deputado. Estou por aqui. Olha, eu acho o seguinte, a gente tem que ter cuidado para não dar palanque ao Bolsonaro no começo. A gente tem que fazer uma investigação séria, uma investigação que, de certa forma, seja complementar à investigação do Supremo Tribunal Federal. O inquérito está sendo presidido por Alexandre de Moraes e parece que já tem muita coisa nesse inquérito. A gente tem que ajudar, tem que ser uma CPI que faça um trabalho complementar também. Mas eu acho que é inevitável que ele vá depor na CPI. Agora, acho que a gente tem que chamar o Bolsonaro para depor no momento que a gente já tiver dados que comprovem a participação dele na organização do dia 8 de janeiro. O fato é que a gente sabe que depois ali que ele perdeu a eleição, ele tramou o tempo inteiro, ele tentou o tempo inteiro criar circunstâncias para provocar as Forças Armadas a darem um golpe de Estado. O que eles queriam ali naquele dia 8, viu, era que o presidente Lula tivesse chamado uma GLO, colocado os militares ali no comando. O presidente Lula, eu acho que teve uma inteligência ali, uma sabedoria, um momento de crise muito importante. Porque eles estavam querendo criar aquela situação de falta de controle para os militares entrarem através de GLO. Né? Agora, a partir do momento que a gente começa a achar esse caminho que leva a Bolsonaro como autor intelectual, e para mim,
tem uma peça-chave aí que é o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Você sabe que o Anderson Torres esteve dias antes de 8 de janeiro com o Bolsonaro nos Estados Unidos. O Anderson Torres, que era ex-ministro da Justiça, e que estava como secretário de Segurança de Brasília. Vale lembrar que no dia da diplomação do Lula, dia 12 de dezembro, teve um quebra-quebra em Brasília e ninguém foi preso. O Anderson Torres era ministro da Justiça e tinha também ali o secretário de Segurança do Ibanez, que não fizeram nada ali no dia 12 de dezembro. O Anderson Torres, você sabe que quando ele foi preso, a Polícia Federal achou na casa dele um mapeamento, e a partir de um depoimento também de uma funcionária, que eles fizeram um mapeamento de todos os lugares onde Lula tinha tido uma votação acima da média. E foi a partir disso que eles fizeram aquela intervenção da Polícia Rodoviária Federal com blitz. Né? Olha, eu acho então que tudo vai levar ao nome de Jair Bolsonaro. E vai ser um depoimento duro, tenso, a gente não vai admitir que ele minta, que ele se omita nesse depoimento da CPI. Você sabe, Lucas, a médio prazo eu não tenho dúvidas em afirmar que eu acho que o Bolsonaro vai ficar inelegível e preso. Eu acho que a prisão dele vai vir por corrupção. São muitos casos de rachadinhas envolvendo todos os seus filhos. Tem esse problema das joias. Tem uma rachadinha do cartão corporativo também, que envolve o seu ajudante de ordens, Tenente Coronel Mauro Cid. Se você prestar atenção, esse Tenente Coronel Mauro Cid, que é esse que está aí na tela, vocês são rápidos aqui, ele está envolvido em tudo, o Bolsonaro. Foi ele que tentou reaver aquele malote de joias e 16 milhões e meio que ficou com a Receita Federal. Mas ele também é um operador de um sistema de rachadinha do cartão corporativo no Palácio do Planalto. Esse inquérito do Alexandre de Moraes, que é um inquérito sobre atos antidemocráticos, vai acabar pegando muita coisa de corrupção. Porque como tem muito sigilo quebrado, sigilo de empresários, muita coisa vai surgir a partir disso. Eu não tenho dúvidas em afirmar que o destino de Bolsonaro vai ser a prisão. Eu acho que a gente tem que ser firme. A gente, na verdade, não pode passar a mão na cabeça. Eu acho que quando, nas manifestações, as pessoas falam sem anistia, eu acho que esse tem que ser o nosso espírito. Nós vamos para essa CPI com tudo, para tentar investigar e desnudar esse período desastroso da história do Brasil. Deputado, o seu vídeo está travado, mas a gente lhe ouve muito bem. Então, a gente vai pedir para a nossa produção entrar em contato com o senhor, a gente vai reconectar para a gente poder vê-lo também, não só ouvi-lo. Enquanto isso, a gente vai seguindo aqui com a Elô. Elô, o deputado falou uma coisa super importante agora, que é sobre a quebra de sigilo, e essa é uma expectativa que a gente tem muita coisa, porque essa CPI vai dar oportunidade de pedir essas quebras de sigilo e muita coisa deve sair daí, né, Elô? É o celular de Anderson Torres, que ele esqueceu, perdeu na Flórida, ninguém sabe como, foi um mistério. Porém, depois que foi preso, ele entregou todas as senhas para a Polícia Federal acessar as nuvens e recuperar tudo que estava nesse celular. E eu imagino que a CPMI vai pedir acesso a essas informações todas para saber o que ele estava tramando, com quem ele estava conversando. A gente não sabe o que pode sair daí, mas o potencial de informação que pode surgir na nuvem do celular de Anderson Torres é muito grande. E outras quebras de sigilo importantes serão quebras de sigilo bancário de pessoas suspeitas de terem financiado o dia 8 de janeiro, que pagaram ônibus, que mantiveram as pessoas nos acampamentos durante tanto tempo. Então, a quebra de sigilo pode ajudar muito o trabalho dessa CPMI para chegar aos financiadores, aos articuladores, aos mentores intelectuais da tentativa de golpe. Elô, a gente já tem o deputado de volta. Você quer fazer uma pergunta, por favor? Vamos seguir rodando?
O senhor não me disse se a gente já pode contar com o seu nome na CPMI e se tem algum outro nome que a gente já pode considerar como certo. Olha, na verdade, eu quero participar, eu acho que a tendência é dar certo, mas oficialmente não foi batido o martelo ainda. Então, eu não quero anunciar, mas eu acho que a gente tem que colocar uma equipe lá que esteja preparada para o combate, que tenha experiência, que se concentre para estudar os fatos, né? E eu vejo no Senado, por exemplo, o Senado eu posso dizer, o Renan Calheiros está confirmado, o Omar Aziz está confirmado, Randolfo está confirmado, Contarato, Rogério, Eduardo Braga, tem uma turma bem experimentada. No caso da Câmara, do PT, a gente vai decidir mesmo na próxima semana, na próxima terça-feira. E a turma que vai ficar encarregada de dar resposta nas mídias sociais, como é que vai ser, hein? Eu vi alguém falando aqui do Janones vai estar na comissão também, viu? Eu acho Janones muito importante, porque nessa disputa das redes eu acho que ele vai jogar um papel importante. O que eu acho, pessoal, sendo muito sincero, não há como eles vencerem esse debate. Porque uma coisa é eles construírem narrativas falsas para as redes sociais deles. Outra coisa é uma CPI tem fatos. E os fatos são fatos muito concretos. E foram eles, a base bolsonarista, a militância bolsonarista. O que eu acho que a gente tem que provar, e eu acho que nisso não vai ser tão difícil, é que foi uma coisa organizada, planejada por eles, que tinha um núcleo em torno de Jair Bolsonaro. São esses elos que a gente tem que ir atrás. A gente sabe que na investigação do Alexandre Moraes já tem muita coisa. O ministro Alexandre Moraes, naquela CPI da Covid, se você lembra, ele não aceitou compartilhar informações que eles tinham no inquérito da fake news com a CPI. Eu acho que aqui a CPI vai ter que trilhar seu próprio caminho. A gente vai ter que quebrar sigilos telefônicos, bancários, né? Porque se tem uma coisa que a gente tem que ter cuidado, é para a CPI não atrapalhar a investigação conduzida pelo ministro Alexandre Moraes. Eu, por exemplo, sou contra a gente pedir compartilhamento do inquérito para a CPI. Porque se a gente pede compartilhamento, os deputados bolsonaristas vão ter acesso a todo aquele material que está em segredo de justiça. Como é que esse André Fernandes, que responde o inquérito no Supremo, pode ter acesso, ou os deputados do Bolsonaro, ao que tem contra eles? Então, eu acho que a CPI vai ter que trilhar o seu próprio caminho. Agora, eu tenho muita tranquilidade de dizer o seguinte, eles deram um tiro no pé, eles não têm como vencer essa narrativa. Não tem como vencer essa narrativa. Se teve uma pessoa que falou, no dia 12 de janeiro, o nosso presidente Lula falou o seguinte, olha, eu tenho uma certeza, que abriram as portas do Palácio do Planalto para os invasores. Então a gente não tem problema de ir atrás de atos de omissão e de colaboração. A gente viu, a partir daquele vídeo com o general G. Dias, que no começo a CNN divulgou o vídeo, só com a cara do general G. Dias, né? Os outros militares estavam com caras borradas, a gente não dava para saber quem era. Mas o vídeo apareceu. Eram militares que estavam no GSI desde a época do general Heleno. 10 daqueles militares, de 10 militares, 7 tinham ligações diretas com Jair Bolsonaro. Participaram de atos de campanha. Então nós vamos atrás de tudo, nós não temos nada a esconder com essa CPI. A gente tem uma pergunta aqui da nossa audiência, da Maria Souza, que ela quer saber o seguinte: os filhos de Bolsonaro podem ser indicados como cúmplices nessa CPMI? Claro, você sabe que o Eduardo Bolsonaro vai estar participando, mas nós vamos atrás deles. Vamos ver o papel do Carluxo também. Esse depoimento da Polícia Federal feito pelo Bolsonaro foi ridículo, né? Você sabe que o Bolsonaro chegou ao Brasil, já prestou 2 depoimentos da Polícia Federal. O primeiro pela CPI das joias, que eles, na verdade, começam a aparecer contradições. A Michele dizia que nunca tinha visto esse malote de joias, e agora
surge uma funcionária que diz que entregou o segundo malote de joias para Michele Bolsonaro. Esse último depoimento do Bolsonaro, porque ele fez uma postagem no dia 10 de janeiro. Ou seja, depois do dia 8 de janeiro, ele teve coragem de fazer uma postagem no dia 10 de janeiro, dizendo que o Lula não foi eleito. Lula foi escolhido pelos ministros do Supremo e do TSE. Na verdade, ele vinha falando isso desde o processo eleitoral, desde antes do processo eleitoral, quando atacava o sistema eleitoral brasileiro, tentava tirar a credibilidade porque sabia que ia perder a eleição, né? Então, veja, ele fez essa postagem e foi dar um depoimento na Polícia Federal, vocês viram, né? Ele disse que fez uma postagem sem querer. Depois, os advogados e ele, no depoimento, falou que estava sob efeito de morfina. O Fábio Van Garten, que era secretário de comunicação dele, disse que aquele foi um post acidental. Eu digo que foi sem querer, querendo. Eu acho que a família Bolsonaro, a gente sabe como essa turma funciona aqui. Eles circulam, aquele entorno do Bolsonaro, os filhos dele têm um papel central. O Carluxo, a gente vai ter que olhar toda a rede social do Carluxo, fazer uma pesquisa durante todo esse processo, porque, veja bem, tem os atos de 8 de janeiro, mas vai ser fundamental a gente entrar na questão dos atos preparatórios. Como aconteceu o 8 de janeiro, o não reconhecimento do resultado, os acampamentos, quem financiou, porque você lembra que aqueles acampamentos sempre tinha um churrasco, né? Sempre tinha um churrasco, tinha dinheiro ali, tinha financiadores, tinha empresários. Eu acho que a CPI, você sabe que o governo, no começo, não queria a CPI, por um motivo muito razoável. O governo tem sua pauta, tem seus projetos a serem aprovados. Reforma tributária, arcabouço fiscal, tem que votar a medida provisória do Bolsa Família, do Mais Médico, do Minha Casa Minha Vida. O governo tinha muito medo de perder o foco, né, da CPI, de alguma forma, atrapalhar essas votações. Agora que a CPI saiu, aí nós vamos para cima, nós vamos para frente, porque eu acho que essa CPI pode ajudar muito. Eu acho que vai colocar esse bolsonarismo de novo na defensiva política, pode ajudar a gente a recompor uma certa frente democrática contra tudo que aconteceu, contra aquela tentativa de golpe. Então, eu acho que essa CPI vai ser uma CPI muito importante para o Brasil. Deputado, a Sandra Cardoso, também da nossa audiência, tem mais uma pergunta para o senhor. Ela diz assim: Eduardo Bolsonaro pode ser membro, mesmo ele tendo dito que para fechar o STF bastava um cabo e um soldado? E também o próprio André Fernandes, né, deputado, que é investigado pelo STF pelos atos antidemocráticos golpistas, também pode estar na CPI, né? Eu diria que é mais fácil a gente evitar a participação do André Fernandes. Porque o André Fernandes é investigado sobre 8 de janeiro. O Eduardo Bolsonaro ainda não é. A gente vai ter que combater ele na CPI mesmo. Então, a nossa estratégia é impedir que o André Fernandes, esse que é o autor, olha que absurdo, ele é o autor do pedido da CPI. O cara que teve lá, que ajudou naquele processo, ele chamou a convocação do dia 8 de janeiro. Eu volto a dizer, essa postagem que ele fez com o armário do ministro Alexandre de Moraes quebrado, vandalizado depois de toda aquela invasão no Supremo Tribunal Federal, é muito grave. Então, eu diria que o foco nosso vai ser tentar impedir a presença do André Fernandes. O Eduardo Bolsonaro, se surgir alguma coisa, porque, na verdade, nada deles, nenhuma organização deles, funciona sem passar por esse núcleo familiar. Flávio, Eduardo, Carluxo tem um papel central em tudo. Mas a ligação do Eduardo Bolsonaro com o 8 de janeiro ainda vai ter que aparecer. Deixa eu perguntar, deputado, o senhor falou sobre o André Fernandes, me parece que o bolsonarismo meio se arrependeu de ter proposto a CPMI, né, depois que ela realmente saiu do papel. E tem muita gente dizendo que agora a missão do bolsonarismo, desse campo mais radical do bolsonarismo, é de inviabilizar os trabalhos, fazer gritaria, como eles têm feito, inclusive, nas comissões. Essa é a expectativa do senhor também. Duas coisas, o senhor acha que eles se arrependeram e agora que eles vão estar na CPMI, eles devem tentar obstruir os trabalhos de todas as formas possíveis? Eu não tenho dúvidas em afirmar que eles se arrependeram. Você sabe que a gente conversa ali
E a gente vê deputados bolsonaristas. Um falou para mim que esse termo que eu estou usando muito, tiro no pé, veio de um desses deputados bolsonaristas fazendo avaliação. Porque não tem jeito, eles vão ser convocados. Aí começa a sentir pressão. O general Heleno deve procurar alguém dizendo, puxa, eu não quero ser convocado. O general Braga Neto. O Anderson Torres, que eu volto a dizer, para mim é uma peça central em tudo isso. Então, eu não tenho dúvidas em afirmar que eles se arrependeram. E a gente tem que ter cuidado, porque a estratégia deles pode ser essa, criar confusão lá, para que não tenha trabalho sério da CPI. Por isso é preciso ter um presidente muito experiente. Né? Você sabe que ainda não está decidido quem vai ser o presidente, se vai ser Senado, Câmara, quem vai ser o relator. Mas acho que a gente tem gente muito experimentada no Senado para uma presidência. Nós temos o Omar Aziz, que foi presidente da CPI da Covid. Nós temos o Renan Calheiros, que foi relator da CPI da Covid. Nós temos Eduardo Braga. Nós temos o Contarato, que é do PT. Então vai ser preciso um presidente que tenha muita firmeza para que eles, de fato, não inviabilizem o trabalho da CPI. Deputado, eu queria aproveitar que o senhor tocou nesse ponto de ter ouvido de um deputado bolsonarista, que no fim das contas isso foi um tiro no pé, para saber o seguinte, o senhor acha que nesse processo da CPMI, talvez seja possível isolar a ala mais extremista da direita, do PL, do Partido Bolsonaro, e trazer para a razão alguns deputados até do partido do ex-presidente, entendendo que eles também foram vítimas desse ataque à democracia, porque, afinal de contas, o mandato deles todos estaria em risco, não é? A casa onde eles trabalham foi atacada. O senhor acha que é possível que, ao final desse processo, haja um isolamento de um grupo mais radical? Olha, eu não tenho dúvidas em afirmar que, nesse caso da CPMI, quem vai estar lá no combate é o setor mais duro do bolsonarismo. Eu acho que tem até uma parcela da oposição que vai tentar ficar fora desse debate. Porque, veja, aquilo tudo teve um impacto grande na opinião pública, aquelas imagens do Supremo destruído, do Palácio do Planalto, aquilo foram fatos muito fortes. Então, eu acho que vai ter uma parcela de uma oposição mais liberal aí, que é contra a gente, que vai querer ficar fora desse debate. Eu digo, tem uma CPI também que é muito grave, viu, pessoal? Que é a CPI que eles estão querendo fazer contra o MST, o que é um escândalo. Se tem um movimento com força legítimo no país, é o MST. Eu começo a ver aqui que esses deputados ligados ao agro estão mais interessados na CPI do MST do que nessa de 8 de janeiro. Então, essa de 8 de janeiro, você vai ver as indicações deles. Eduardo Bolsonaro, Ramagem, André Fernandes. É o núcleo mais bolsonarista mesmo. Então, nesse sentido, eu acho a sua pergunta muito apropriada e eu acho que pode haver, sim, esse isolamento aqui no parlamento desse setor. O embate acontecer mais diretamente com a extrema-direita. Deputado, a gente tem mais uma pergunta aqui da nossa audiência. A Menir Ribeiro da Silva diz o seguinte, vão convocar a mulher do Vilas Boas para a CPMI? Só para a gente contextualizar e lembrar aqui, ele está falando da Maria Aparecida Vilas Boas, que visitou o acampamento no QG em Brasília. A gente tem, no dia 28 de dezembro, ela também foi vista lá com uniforme de golpista. Então, só para todo mundo entender de quem que ele está fazendo, essa é a pergunta do Menir, deputado, por favor. Não, creio que não, viu? A gente tem que ter cuidado para acertar, convocar os nomes que tiveram um papel de organização, tiveram à frente. Eu diria que de cara os primeiros nomes, Anderson Torres, General Heleno, General Braga Neto. A gente tem que discutir o General Dutra, que foi do Comando Militar do Planalto, papel que teve ali naquele processo, os acampamentos. Então a gente vai ter, na verdade é o seguinte, os nomes vão ser indicados até a próxima semana. A partir da próxima semana, a gente vai ter reuniões com as nossas equipes para montar uma estratégia. O Luca tá aí
participando, viu, Lucas? A gente vai ter que ter uma estratégia de comunicação, organizar uma equipe boa para o debate nas redes sociais. A gente vai ter que montar um time também jurídico muito bom. A gente vai ter que ter uma assessoria muito preparada para esse embate. Então, a partir da próxima semana, a gente vai começar a discutir estratégia. Quem é que a gente convoca primeiro, um plano de trabalho, tá? Mas eu encerro dizendo a vocês o seguinte, eu estou muito confiante. Eu acho que essa CPI vai ser uma CPI importante para a gente, para que eles não invertam a história real do país, não criem narrativas falsas. E eu acho que pode ser novamente um momento de isolamento do Bolsonaro. Eu encerro aqui dizendo a vocês o seguinte, olha, eu acho que Bolsonaro, ao final de tudo, de todas essas apurações, desses inquéritos em relação ao 8 de janeiro, da CPMI, mas também em relação a muitas investigações sobre corrupção. Eu encerro aqui dizendo que eu não tenho dúvidas em afirmar que o destino final do Bolsonaro vai ser a prisão. Deixa eu te fazer mais uma pergunta antes da gente encerrar, deputado. O Anderson Torres tem reclamado muito sobre as condições que ele está na prisão, dizem inclusive os interlocutores que o visitam, de que ele está psicologicamente muito abalado. Hoje tem uma notícia nova do blog do Valdo Cruz, do G1, dizendo que o Anderson Torres forneceu senhas inválidas para a Polícia Federal para que eles acessassem os seus documentos, os seus arquivos pessoais, a nuvem, né, já que ele perdeu o celular lá nos Estados Unidos. Então a gente tem mais um episódio no caso do Anderson Torres. Ele parece ser uma figura fundamental nessa CPI, né, para entender esse apagão de segurança pública e como é que o bolsonarismo está envolvido nesse caso todo, né, deputado? Olha, eu vejo mais como estratégia de defesa, essa coisa de dizer, o Anderson Torres está deprimido e tal. Eu acho que o ministro Alexandre Moraes está sendo muito firme. Ele é peça central. Olha, ele era ministro da Justiça, foi nomeado secretário de Segurança. A gente sabe o que houve com as forças policiais do Distrito Federal no dia 8 de janeiro. Ele teve com Bolsonaro antes do dia 8 de janeiro. Ele teve no dia 6 de janeiro com o general Dutra, que era comandante do Comando Militar do Planalto. O que os dois conversavam há 2 dias daqueles atos do dia 8 de janeiro? Então, eu acho que é uma estratégia de defesa, eu acho que o ministro Alexandre de Moraes está sendo muito firme, está mantendo ele na cadeia, ele é uma peça central. Ele é uma peça central. Tem gente que fala numa possível delação do Anderson Torres, eu não sei. O fato é que eu acho que a prisão dele é muito importante. E ele é uma peça central. Eu acho que ele liga Bolsonaro. O debate sobre autoria intelectual, para mim, passa muito pelo ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Muito bem, deputado, a gente agradece demais o seu tempo, a gente sabe que é curto, porque Brasília não para, então é por isso que a gente agradece demais, até uma nova oportunidade, bom trabalho, porque a gente sabe que vai ser longo aí com essa CPMI. Obrigada. Obrigado, muito deputado. obrigado, prazer estar falando com vocês, viu?